Ok, pessoal, bem-vindos. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas do Lilmod em português. Hoje, o nosso tema vai ser tratado de Bitachon B'Hashem. Bitachon em Deus. Confiança em Deus é nosso tema. É, Algumas coisas podem estar relacionadas com o que a gente está vivendo na paraxá da semana, nos trechos da semana. A gente pode sempre ver que as coisas que acontecem ao longo da nossa semana, eles estão relacionados com a nossa vida, ou seja, o que que é lido na Torá, na semana que a gente lê na Torá, tem coisas relacionadas à nossa vida. Mais do que a questão da nossa vida pessoal e o que acontece durante a semana, tem também os acontecimentos internacionais e que estão ligados com o mundo judaico, e que talvez esse conceito bitachon b'Hashem, confiança em Deus, talvez tenha aqui algumas coisas que a gente vai encontrar em paralelo à nossa vida do dia a dia de hoje, nos tempos modernos que a gente está vivendo, ok? Então, a gente vai abordar esse tema. Mas antes da gente começar a falar do tema em si, vamos lá, não fugir a página, aqui. É importante saber que esse conceito de confiança em Deus é discutido entre os sábios se isso deve ser uma mitzvah, deve ser um mandamento. Por exemplo, o Maimônides, o grande sábio Maimônides, ele escreve que ele inclui a mitzvah de bitachon Hashem, de confiar em Deus, como uma das mitzvot que estão dentro dos temas ligados a emuná. Emuná é fé. Nós temos obrigações das mitzvot, uma delas é ter fé em Deus, é uma mitzvah. É, então, é algo que se aprende, que se exerce. E ele fala que o bitachon faz parte, o Maimônides fala que o bitachon faz parte também desse processo de mitzvah que é obrigatória. É uma mitzvah a ser. Dentro das mitzvot que temos, do conjunto de mitzvot que a gente já falou, tem a passiva, as obrigatórias, aquelas que são passivas, as ativas e passivas, aquelas que são temporal, não temporal, dependendo se você tem propriedade de terra, não tem propriedade de terra. Todas essas minúcias sobre a questão de como você pode ter a participação obrigatória das mitzvot, se você não é agricultor, se você não é dono de campo, se você não planta, então como funciona? Então, nós falamos que juntos fazemos um conjunto de mitzvot, né? Cada um vai fazer a sua parte e juntos vamos ser 613. Então, Maimônides escreve que confiar em Deus é uma mitzvah. Tem que se esforçar para confiar em Deus. O Maimônides ele tem um discípulo, que é o Rabi Moshe ben Nachman, que é o Nachmanides, uns 100 anos depois. Ele fala que isso também é uma mitzvah que está descrita na Torá, que nós temos que confiar em Deus, mas ele usa que termo? Ele usa o termo que está escrito assim, Tmimim tiyei Mashem Elokechem, que a gente tem que seguir com Deus, no livro de Devarim, a gente tem que seguir com Deus de forma ingênua, Tmimim, pleno. Com a plenitude e a ingenuidade, a gente tem que servir a Deus. Ou seja, a gente confia nele, tá? Plenamente a gente está dando das nossas melhores coisas para fazer tudo que Deus manda. A gente confia nele. E vários livros vão ser escritos entre filósofos e legisladores, né, que vão decretar códigos de leis de como o judeu tem que se comportar ao longo da história para ficar padrão dentro da lei, e coloca isso como um princípio importante. Tem alguns sábios, Rabino Meir Simcha Cohen, conhecido também como Meshech Chokhmah, que ele fala, Bitachon nichlal bemetzukat bedvekut Hashem, que assegura a confiança que a gente tem em Deus, ela nichlal, ela está dentro de um conjunto que nós denominamos mitzvot de dvekut Bashem. Dvekut é ser devoto. Devoto, ser fiel devoto. Nós somos devotos às nossas fés, às nossas crenças, e quando nós colocamos confiança em Deus, então também temos que ter com essa nossa parte, que a gente
se expõe de ser devoto a Deus, também pela questão da confiança. E tem dezenas de citações, versículos bíblicos, seja do Tanar, seja dos Salmos, vários lugares, passagens que vão nos ensinar a obrigação que é de ter confiança em Deus. Isso como trabalha? Como é que a gente trabalha isso? Como a gente vai trabalhar ter confiança em Deus? Então, é algo provavelmente que ninguém nasce com isso. A gente exercita, você confia no teu parceiro de tênis, no parceiro de trabalho, cada um vai fazer a sua parte, ou seja, a gente deposita confiança. A gente não vai falar de fé, fé é um outro tema que andam muito parecidos, podemos dizer, eles estão sempre entrelaçados, a fé com a confiança, o bitachon em Deus, a confiança em Deus, ligada com a fé em Deus. Mas elas andam juntas, mas são coisas separadas. Tem uma história curiosa de um rabino do período da época da Mishnah, período de 2000 anos atrás. Esse rabino, é, vou ler para vocês o trecho, vou traduzir. É uma história muito curiosa, porque estavam se estudando, ele estava voltando para casa e os rabinos estavam conversando junto com ele, tá no Rabanan, estavam estudando lá os sábios, Maaseh Hillel Azaken. Aconteceu um caso com o Hillel Azaken, um dos sábios, conhecido como Hillel Azaken, que ele estava indo no caminho e escutou um grito na cidade, e ele falou: certeza não é da minha casa. Todo mundo, um grito desse estrondoso, como se fosse alguma coisa que estava acontecendo. Ele falou: relax, não é comigo, não é na minha casa. E as pessoas perguntando assim: mas como você tem tanta certeza? Da onde você tem tanta certeza que não é da tua casa? Então ele tinha os argumentos dele, que ele falava que ó, eu estou certo que não é na minha casa, porque tem um salmo do rei Davi que descreve o seguinte, no Salmo 12, fala o seguinte: ele não temerá um relato ruim, seu coração é perfeito, confiando no Senhor. Ou seja, eu estou com o coração pleno que na minha casa está tudo ok. Não está nada fora de ordem, nada que está gerando caos. Então, a gritaria não é como meus filhos. Pode ser filhos de outros, etc. E ele então fala que aquilo que ele trouxe e o Rabino comprovou, ele não tem medo de um relato ruim, porque seu coração é perfeito. Ou seja, eu não vou acreditar que tem alguma gritaria na minha casa, porque eu sei que está tudo bem. Ou seja, ele tinha confiança plena que aquele barulho não era na casa dele. Muito bem. Essa é uma entrada inicial para falar sobre o conceito de bitachon, que é algo que a gente reza isso com várias passagens durante os nossos anos, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, a gente repete várias vezes. Alguns trechos da nossa oração, que são desde os salmos, nas orações, nas leituras da Torá, e a gente, Boter Bashem, Israel Boter Bashem, Israel confia em Deus. Esse termo, então, eu vou mostrar para vocês, esse termo, vou botar o marcador para vocês verem, marcador laser pointer, aqui, esse termo, ok? Aqui, bitachon, é um termo em hebraico, que traduzido pode ser falado de confiança ou segurança. Também vai ser traduzido como segurança, batuar, uma coisa segura. Ele é um conceito, pessoal, que ele é muito, muito central no pensamento judaico, porque ele vai estar muito alinhado com um outro conceito que às vezes a gente confunde, que é o conceito da fé. Fé, a emuná e o bitachon. Emuná e bitachon vão andar o tempo todo juntos, porque eles se complementam. Então, é um conceito que está dentro da raiz do pensamento judaico, ok? Porque ele se refere à confiança em Deus
significa que tudo que a gente faz, Bessiata de Ishmael, com a ajuda dos céus, com a ajuda de Deus, ou seja, temos uma confiança nesse processo de construção de vida em parceria com o Criador. Então, isso daqui é algo que, quando a gente predomina essa consciência, toma consciência de que temos essa confiança, então algumas coisas vão mudando na vida das pessoas. Começa assim que no judaísmo fala que Bitachon em Hashem, Bitachon em Deus, é mais do que uma simples crença. Não é simplesmente, eu acredito que eu tenho crença em Deus, que eu confio em Deus, né, que eu confio na existência de Deus. Não, é mais do que isso. É uma crença profunda de que Deus é a fonte de tudo, e que ele tem todo um plano divino para cada pessoa. Aqui tem alguns pontos chaves como o Bitachon de Hashem funciona. Ou seja, para acreditar no Bitachon é acreditar numa grande rede internacional. Confio em Deus. Tudo que está acontecendo pode parecer, está sem sentido isso, sem sentido aquilo, mas depois ele mostra o tamanho inteiro da obra. Você fica pasmo de caramba, como eu não vi essa obra. Ter fé e confiança em Deus, que o plano dele é um plano certo. Então, nesse plano divino, né, que Deus faz, é, que ele é para cada uma das pessoas, tem alguns pontos chaves. Aqui o ponto um, confiança no controle divino, ou seja, confiar que está nos planos, está nas mãos de Deus. Bitachon implica confiar que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. É ele que está lá ligando e desligando, aproxima e desaproxima, anda mais para a direita, anda mais para a esquerda, erra aqui, erra ali, atravessa a rua ali ou não atravessa na outra. Ele que está te colocando nos lugares, nas escolhas para te levar. Então, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, né, ou desafiadoras, os judeus acreditam que Deus tem um propósito maior. Ou seja, você, de repente, nessas escolhas aí, você foi parar numa situação diferente que está acostumado. Ou seja, parou ali não por acaso, porque era exatamente parte da vontade de Deus, para que você demonstre a tua confiança em Deus e fazer a tua missão chegar até o fim. E não da maneira mais fácil, como a gente assim, aparentemente vai parecer para que muitos, o caminho mais fácil é esse. Não, cada um tem um caminho para seguir a Deus. A sua confiança está em fazer o caminho correto. Então, é, isso oferece para essas pessoas que estão indo no caminho, que eles sentem que é o caminho que está no controle de Deus, eles sentem alguns sentimentos importantes. Primeiro, segurança e tranquilidade. Eles vão se sentir tranquilos, seguros, que eles estão fazendo aquilo que é o exigido de Deus. Aquilo que foi exigido deles, eles agora estão plenos fazendo. Então, segurança e tranquilidade quando a pessoa sente que a sua missão, aquilo que ele veio fazer no mundo, ele está conseguindo fazer. Isso dá para ele, eu tenho segurança, tenho confiança na missão que Deus me deu. Outra forma de enxergar é a aceitação da vontade divina, ou seja, alguma coisa que veio para mim de uma forma que Deus colocou aqui, ó, é esse teu caminho de vida, e aí você tem que ter bitachon. E não significa apenas pedir algo para Deus, tipo, eu vou ter confiança em Deus, vai ficar pedindo, Deus me manda isso, Deus me manda aquilo, mas e ficar sentado esperando que Deus vai vir resolver o teu problema diretamente? Não, não vai acontecer. Deus não está aí para a gente, para servir a gente, para responder nossas necessidades e carências a hora que a gente quer, né? É também aceitar a vontade divina e tem uma tomada de consciência, aceitar a tomada divina. Se Deus quer que você faça isso, então isso é o que você pode fazer, está na tua capacidade de fazer, está no teu potencial fazer. Então, muitas vezes as pessoas não fazem porque falam, eu não quero me esforçar para fazer, eu não me sinto à vontade para fazer. Mas essa é a tua missão. Ou seja, às vezes pela nossa vontade, a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Então,
entender que para fazer a vontade de Deus, a gente precisa, dentro da confiança que a gente tem plena em Deus, reconhecer e estar submisso às missões. Se Deus me mandou fazer alguma coisa, eu vou ser submissado a essa vontade de Deus. Eu não vou bater de frente, peito a peito, né, com a minha vontade frente à vontade de Deus. Eu vou me submeter à vontade de Deus. E uma vez que eu me submeto à vontade de Deus, isso junto vai vir a aceitação de todas as situações difíceis, porque você encontra situações difíceis que não são aquilo que você está acostumado, que tudo que é novo é difícil, e esses caminhos da vida vão ser novos, e aí pronto, vai aparecer um monte de desafios. Mas quando aparecem os desafios, você é parceiro de Deus. Então você tem um parceiro que te ajuda nas suas situações difíceis, ok? Então esse é um modelo de como a gente tem que entender a aceitação da vontade de Deus frente à nossa vontade. O bitachon, essa forma de confiança, a gente confia nas escrituras, né? As escrituras que tem do nosso Tanakh, do nosso Torá, Neviim, Ketuvim, das literaturas judaicas, e lá vão ter vários e vários trechos, não trouxe todos, mas vários e vários trechos que tem de Teilim e de outros livros também. Os Salmos, né? Os Salmos do rei Davi. Salmo 54, 56, versículo 4, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que podes fazer, homem, comigo? Então, no Tanar, em textos rabínicos e de confiança em Deus, é considerado uma virtude, um ato de bom valor, né? Que fortalece a fé e que oferece também a paz. Uma vez que a pessoa se encontra em fé, as coisas estão andando e ele está com tudo em paz e a paz interior ela volta, ela aparece. Mesmo quando pode ter adversidades, que são às vezes desafios com pessoas que não participam, desafios com a carência que tem, desafios diversos. Essa outra definição que tem na diferenciação entre o bitachon e uma confiança cega, muitas pessoas vão imaginar, bom, eu confio em Deus cegamente, né? Ou seja, o que Deus manda, eu faço. Então, tem dois modelos de confiar em Deus. O bitachon bashem, não é um bitachon cego. Existe também a confiança cega, mas tem que saber diferenciar. O bitachon ele deve estar entendido como uma confiança em Deus, mas que exige uma ação responsável por parte da pessoa. Ou seja, não posso ficar parado aqui, eu estou esperando que vai vir dos céus alguma coisa, vai me resgatar aqui. Vai entrar pela salada, pela janela, vai me jogar uma corda, vai me levar para fazer alguma coisa. Não, não vai acontecer. Ou seja, o bitachon, que eu espero que Deus deposite em mim essa confiança, essa segurança de que eu vou fazer isso, porque Ele me vê preparado para isso. Então, Ele vai me dar as oportunidades para galgar e fazer isso. Então, às vezes, essa corda é uma corda de salvação, de galgar a pessoa, pescar a pessoa para dentro do jogo. Então, é uma forma de entender que tem responsabilidade. As pessoas têm que ser prudentes, mas têm que ter responsabilidade. Na hora que vocês se encontram numa situação de, eu já fiz a minha parte, mas ainda não tem resultado final, então cabe a nós melhorar as nossas ações de bitachon, né? É, e pular dentro d'água, né? Literalmente, e tentar fazer a nossa missão da melhor maneira possível, né? Às vezes são momentos difíceis e às vezes a gente entra em, em um tipo de conflito, né, sobre a nossa relação com Deus, se eu confio plenamente, se vai ter um refúgio espiritual. E como esses conflitos é o grande desafio que vai ser encontrado na hora de passar de cada um deles. Cada evolução que a gente tem é um conflito para uma dose, para um teste maior, né? A confiança em Deus como um refúgio espiritual, é, muitas vezes, em vez de se desesperar ou perder esperanças, etc., a gente deve se lembrar que, embora Deus controla tudo, né? Ele tem um plano para tudo, e mesmo quando não podemos ver isso, ele tem seu plano, o plano existe.
o que ele espera da gente é que a gente tenha feito a nossa parte, seria assim, um movimento que seja mínimo de demonstrar a nossa parte. Para que as coisas não venham de graça, ele quer que a gente seja participativo. Então, essa é a forma. No sexto lado aqui traz uma coisa curiosa, o impacto do bitachon. Quando uma pessoa tem bitachon, ela sente que tem uma sensação de paz. A pessoa está com confiança em Deus. Ah, estou com Deus e não abro. Ok, estou com Deus e não abro. Então ele sente uma sensação, uau, eu estou super bem, super protegido, estou conectado com o Criador, estou numa boa, ninguém pode ir comigo. Então ele se sente às vezes arrogante demais. Vem às vezes uma sensação de paz, o interior, que ele já é todo protegido, né? Mas isso falta de crer algo maior, né? Almeja provavelmente coisas maiores. Às vezes são pessoas que estão limitadas na vida, então vamos esperar ver uma aparição onde vai encontrar aí a força divina que vai ajudar ele a se sentir mais elevado. Esse impacto do bitachon, para cada um, vai trazer então seu momento de paz. Quando você entrou em contato com o Criador, cada um vai entrar num estágio de voltar para a sua harmonia, né? Para poder seguir a sua vida. Uma vez que ele agora teve seu contato com o bitachon, ele agora vai ter com Deus uma relação de confiança e agora ele vai poder sair, sobreviver dentro da vida judaica com essa carga elétrica de bitachon, de garantia. Ah, falta garantia, tá bom. Vai lá e faz outra recalchutragem no teu encontro com o Bitachon, com Deus. A ideia toda é que nós passamos por uma crise de, em tão pouco tempo, temos que adotar todas essas fases de bitachon em Deus, através dos tempos de crise, através dos tempos de coisas boas que estão acontecendo, né? Então, essas coisas que estão acontecendo, a gente tem que investir mais tempo nisso, porque estão acontecendo coisas lá e Deus confia em você, e você está bem, você tem com o teu refúgio lá espiritual, você tem teus alunos, e aí os teus alunos vão estar lá, tudo que você faz, você vai descobrir como potencializar para cada um. Isso é o nosso trabalho de bitachon. O impacto do bitachon é que a pessoa pode sentir que ele está com uma sensação de paz inteira, né? Então, talvez vai confiar que vai vir alguma coisa para ele, né? E aí ó, aumenta a ansiedade. Ah, eu já estou bem, está tudo bem, então o que que vem agora? Ansiedade, alguma coisa talvez grande vai vir, né? Ela não se baseia talvez na ideia de que Deus está lá para cuidar de nós. Isso daqui é um instrumento, né? Todo esse espaço, as comunidades vão ser os instrumentos para que Deus possa propor para essas famílias crescerem, né? Um espaço de procriação dentro da sua vida cultural, religiosa, tudo que for necessário. Então, é confiar, né, num bem maior, num projeto maior. Quando a gente fala de confiança, a confiança é um dos princípios fortes dentro do judaísmo. A confiança entre todos os mandamentos divinos e das relações entre as pessoas. É tudo na base da confiança. Um exemplo que eu posso dar, a gente leu há pouco tempo atrás a história da saída do Egito. A história da saída do Egito é, tem um episódio que vai ter o cair do maná. Vai cair o maná do céu. É, e as pessoas sabiam, vou pegar lá um, e tinha orientados para eles, olha, não adianta pegar dois, é pegar só um, porque se você pegar o dois, no dia seguinte vai estar estragado. Ele só tem validade para aquele dia. E tinha gente que pegava dois, e o cara queria mais, vai reservar, quero ter reserva. Então, chegava lá no dia seguinte, aquele que pegou dois, estragou. Não tinha mais gosto, só tinha uma maná. E assim era. Tinha alguns que eram fora de casas, que eram afastados, outros que eram perto de casa. Aqueles que eram mais afastados eram porque eram menos merecedores, tinham que sair de casa para correr atrás. Aqueles que eram recebiam direto na porta, já eram direto pessoas merecedoras, né? Ou seja,
aqui está trazendo para a gente uma linguagem interessante. Essa troca de personagens que eu falei, como a maneira que a gente vai receber o nosso sustento. Olha que interessante. No deserto, Deus promete para eles cair o maná. E algumas pessoas se sentiam, eu não sei se eu vou ser merecedor de mais ou de menos, então eu vou pegar 2 doses e guardar para amanhã. Ele pegava 2 doses e a segunda dose estragava. Estragava, não tinha gosto de nada. E aí então a mesma coisa aconteceu no outro dia, e no outro dia, pessoas pegavam a mais e aquilo que era o extra do dia se estragava. No quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, no sexto dia, sempre a que era a do dia anterior, que guardou, se estragava. Ou seja, a comida tinha um propósito para aquele dia apenas. E na sexta-feira, a dose de Shabat. Ou seja, eles recebiam. E quem guardava a dose de Shabat, ela durava para o segundo dia, durava para o Shabat. Eu quero dizer com isso que o povo passou por um marco na saída do Egito que tiveram que demonstrar confiança em Deus. Não é tão simples assim, porque eles não sabem se amanhã vai ter maná de novo. Pode ser que não tenha maná de novo, pode ser que sim. Então, eles, quando caía, eles guardavam até mais do que precisava, para de noite, para um estoque, comida noturna, etc. E aí, então, a comida noturna, essa que era estocada, estragava, não tinha nenhuma validade. E assim, no dia seguinte, sai de novo para caçar, o maná estava lá, e ele levava só a dose que era para todo mundo comer, e estava lá perfeito, todo mundo comia. Quis pegar algum valor extra, não chegava. Ou seja, a regra do maná era que as pessoas tinham que confiar que aquela medida exata que está caindo para ele é a medida dele. Nem mais, nem menos. Se ele, na horta dele, caiu X comida, é X comida que é o merecimento dele daquele período que ele está trabalhando, aquele mês. Essa é a forma como Deus enxerga a questão dos, dos nossos maná, nossa porção do dia que a gente ganha de comida dos céus. Vamos lá, vamos continuar? Vamos continuar. Mais um. Cadê o mouse? Ok, vamos continuar agora com uma metodologia que alguns sábios querem nos ensinar, que vão mostrar como a gente deve enxergar isso, a confiança ou a fé. Na verdade, a gente usa o termo confiança e segurança, né? Bitachon Bashem, e vai ser muito confundido com a palavra emuná, fé, e em algum momento talvez a gente faz uma outra live sobre fé, somente sobre fé, entender as diferenças, né? Tem dezenas e dezenas de passagens talmúdicas e da Mishnah, trazendo Israel, Betach, Bashem, a palavra de Israel como judeu, ou os patriarcas, ou os personagens, sejam eles profetas, reis, eles usam o termo Betar, rei Saul, rei Davi fala bastante vezes de um rei que trabalha da consciência de ser, de Betar, de confiar. Ele confia no no seu papel, no seu reino, na sua ação, né? Então, tem aqui, primeiro de tudo, um método que os sábios, Razonish, um sábio importante do final do século XIX, ele fala que essa confiança é uma seção de fé. Na verdade, confiança, trabalhar em Shmirá, um tipo de bitachon, de confiar nas pessoas, na fé das pessoas, na ação das pessoas,
É um passo a passo para a fé. Você confiar já é um passo de aproximar a pessoa para uma fé, no caso da fé judaica. Não precisa nem ser intelectual para isso, o lado de ser com bitachon, não obrigatoriamente se ser uma pessoa bal emuná gvoá. A pessoa, ela confia em Deus. Isso é para ela um nível de emuná. É, então, a princípio, quando Deus faz todo o projeto da criação do mundo, e ele criou e supervisionou e deu para cada um os seus dons na criação do mundo, e ele coloca para cada nível emocional também de como deve viver para administrar cada vida, como eles devem evoluir todo o seu processo. E a partir desse encontro, desse momento, a pessoa que se chega nesse nível de, de chegar nessa confiança em Deus, essa pessoa vai atingir paz, alma, tranquilidade mental e todos os eventos, porque ela vai se sentir que ela chegou no auge dela, né? A confiança dela estava no auge para fazer o seu melhor. Agora, tem outras pessoas, outros métodos que a pessoa pode chegar no seu auge de confiança, tipo, eu estou fazendo o que é o certo. Tem alguns métodos. Tem aqui um segundo método, que é confie nisso e faça o bem. Quer dizer, confie no que está fazendo e faça bem. Segundo esse sistema, confiar em Deus significa querer fazer a vontade de Deus, ser recompensada por servir a Deus, não ter inveja do sucesso daqueles que levaram o jugo e se apegar somente ao que é bom e agradável aos seus olhos, aos olhos de Deus. Então, aqui ele fala primeiro que fazer a tua parte. Fazer a tua parte pelo melhor que for, né? Querer fazer a vontade de Deus sem ser recompensado, você vai fazer a tua melhor parte. Isso é a primeira coisa que ele vai nos ensinar. Esse método que é também adotado por um Rabino Bahá'í, ele fala, confia nele e faça o bem, ou seja, confia em você e faça o teu melhor. Confia nele, né? Você está lá apoiando agora a criança, começando, confiando nessa escola, quero dar certo nessa escola, então confia, confia, e esse significado de fazer o bem aos olhos das pessoas, aos olhos de Deus, isso vai ficar bem. Quando você faz isso dessa forma, e aí você vai se apresentar perante os sábios com a literatura do Rabino Bechaye, é, ele vai lá contar, ok, confia no Deus e faz o que Deus manda, etc, etc. O rei Davi, por exemplo, quando estava lá, é, ele veio se lembrar e alertar sobre todos os graus de confiança, primeiro e depois da boa ação. Ou seja, ele tinha confiança com todos os que estavam presentes, né? Todos os que vinham ao seu redor, e depois sobre isso ele fazia uma boa ação que era produzir uma música, uma oração, um louvor para anunciar essa confiança, né, que ele estava com Deus. Ou seja, cada vez que Davi se encontrava num processo de produção literária, ele produzia um desses salmos em forma de Bitachon Hashem. Ele está pleno com Deus. Assim era como ele enxergava. Outro método que adotava o Rabino Bechaye também, do século V, Rabino Bechai Even Pekuda, ele escreveu um livro, Rovata Levavot. Rovata Levavot, Obrigação do Coração. Esse livro é uma confiança significada. Esse livro é o que a confiança significa, saber que Deus é o único governante da terra. Ele é quem determina e governa o mundo. Além dele, é preciso esperar, desejar e realizar dos desejos do coração, confiando ao abundante graça e misericórdia de Deus. Ele fala o seguinte, que as pessoas têm que ter esperança, né? Ter esperança para as coisas se realizarem. Ou seja, não é ficar sentado em casa esperando o que vai acontecer. A confiança é você faz a tua parte,
mas espera também que vai chegar a tua parte. Ou seja, não ficar parado, esperando, sem nenhum tipo de ação, você precisa fazer atrás e estar atrás das máquinas, né? Aqueles que são os produtores, aqueles que são os agitados para fazer. Então, é isso que ele fala nessa questão aqui, que tem gente que é abundante em graça e misericórdia de Deus, mesmo que não haja garantia de nada, porque Ele é nosso Pai, ou seja, pessoas estão agitadas e animadas, estão com fé em Deus, né? Aqui um quarto método, que é um método interessante, do Saba de Novodk. Novodk é um da Hassidut, é chamado de o avô. Ele fala que não é uma permissão, não é uma obrigação, mas é uma permissão. Você não é obrigado a estar com Deus, de uma forma de confiança em Deus, mas você tem a permissão de estar. Esses métodos pressupõem do quê? Que a confiança significa confiar em Deus para que Ele vai realizar os nossos desejos. Ou seja, Deus, tipo, abre lá teu caderninho de desejos para pedir para Deus realizar os nossos desejos. Não funciona bem assim, né? O que o vovô de Novad, ele ensina, ele fala o seguinte: confiar em Deus que vai realizar os desejos do teu coração e confiarmos nisso com total confiança, sem dúvida. Ou seja, eu vou confiar e vou confiar que Deus também vai realizar isso em mim. Eu confio que Deus vai fazer comigo e eu confio que Deus vai me ouvir e vai realizar. Ou seja, uma confiança tanto que vai dar certo, quanto também Deus vai fazer a parte dele. É, e vai realizar os desejos dele, de coração, tudo mais. Essa é uma etapa de desejos, uma etapa que as pessoas têm que processar no seu como contribuir para para a sua parte de segurança. O Rabino Yosef Albo, ele escreve no livro dele Sefer Karim, que é apropriado que haja esperança em Hashem quando alguém confia nele, com total certeza de que ele cumprirá sua esperança sem dúvida. Ou seja, as pessoas falam que você quer que Deus te ajude, você quer se conectar com Deus, todos querem. Para isso, você tem que ter, assim, é, estar preparada para adentrar no espaço, né? Esse Rabino Yosef Albo, do Sefer Karim, ele tem lá uma prima e ele estava lá e abriu um portal para ele, né? Então, fala no Sefer Karim, é apropriado que haja esperança em Hashem quando alguém nele confia, ou seja, que alguém que é fiel a Deus, com toda certeza, ele vai cumprir a sua esperança de trazer alguém junto, já que ele tem o poder, e ninguém pode impedi-lo, né? De não contar, não como alguém, ele pode esperar por algo que é certo, se virá ou não, e essa esperança fortalecerá o coração e o fará alegrar-se. Daí é parte do que está escrito no, na Sichat, do capítulo 4 aqui da Sichat, do livro deles. E aí ele fala o seguinte: a esperança da graça é a mais fina de todas, exceto que não é tão certo que tudo o seu coração pede lhe será dado. Correto que pedir é algo que a gente fala, é permitido. Pedir pode tudo. Não também vai ser resposta. Ou seja, não garantimos que a resposta vai ser aquilo que a pessoa está acostumada ou quer. A resposta pode ser um não. Então, perguntar é importante, mas saber tomar consciência da resposta também é importante. Então, é uma das questões que tem na esperança da graça, na esperança de ser agraciado, né? Que Deus vai agraciar ao seu povo, né? Então, se você vai pedir, vai querer que Deus te atenda, então você tem que pedir da maneira correta, você tem que orar da maneira correta, você tem que se retratar da maneira correta, ou seja, eh, a gente não pode querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas.
A gente quer um resultado diferente, fazendo coisas que vão nos trazer esses resultados, né? Então é por isso que os nossos sábios aqui explicam, né? Tem aqui passagens das Escrituras também. O Senhor deseja aqueles que o temem, aqueles que esperam a sua misericórdia. E por isso explica que a chegada da misericórdia é impedida quando há esperança de que deveria chegar a ver. Ou seja, tem que chegar quando tem a misericórdia. Ou seja, não adianta chegar junto se não tem misericórdia. Então, esse é o a quarta dica. No livro do Hidush Maharan, ele diz o seguinte, ele traz um comentário de um rabino famoso, rabino Soloveitchik, Yitzhak Zev Soloveitchik, que ele falava o seguinte: confia em Deus e faça o bem. O habitante da terra que te nutres com fé, deleite-se no Senhor, em Deus, e ele lhe dará os desejos do coração. Isso está nos Salmos. A gente lê no Salmo 37, Lamed Zain. Ele fala: a Escritura testifica que através da qualidade, de confiança, podemos alcançar qualquer coisa. Você tem qualidade, você confia em Deus, você pode alcançar qualquer coisa. Está escrito lá, e deleite-se no Senhor, e Ele lhe dará os desejos do coração. O que é isso? Vamos fazer agora a operação, cirurgia de coração aberto, para ver o que vai acontecer. A explicação para isso é que se a sua confiança em Deus for tão forte que você se deleitar nele, se deleita nele, então ele lhe dará os desejos do seu coração. Ou seja, você deposita a tua energia. Olha só a mecânica. Você deposita a tua energia, tua alegria, a tua conexão. Você se conecta com a estrela que está num lado, e você vai lá se deleitar com todo esse tua devoção, né, do coração que você fez. E isso vai trazer em troca que essa energia volta para você. Ou seja, olha o que ele fala. Então ele lhe dará o desejo do seu coração, tudo de acordo com o valor da completude da sua confiança nele. Ou seja, você vai dedicar toda a tua parte, todo o teu mérito, todo o teu esforço, tudo que você tem preparado para falar, vem. E aí esse vem, ele bate como num espelho, ele bate e volta para você as mesmas bênçãos ou até maiores. Então é isso que ele vem dizer, essa parte do primeiro encontro aqui. No segundo, avançando aqui em mais uma etapa, o Rabino Yitzhak Lev de Berdichev, que ele tinha um título de ser o defensor da cidade, defensor do povão, ele escrevia o seguinte: o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Portanto, se uma pessoa confia em Deus, né, confia no Senhor, bendito seja Ele, proverá todas as necessidades, mesmo do alto de todos os seus desejos serão satisfeitos. Ou seja, Deus vai cuidar de tudo. Assim é o que ele interpreta dos salmos do rei Davi. Mas se uma pessoa está sempre preocupada com seu sustento, eu tenho que trabalhar, tenho que isso e aquilo, está preocupado com isso, e com seu sustento, e com o sustento da família, e com o sustento daquele outro, daquele. Então, esse homem, portanto, é um homem que não se esquece de você e põe sua confiança no Senhor. Porque então o Senhor, que é a sombra, que lhe dá o sustento, assim como ele confia em Deus, que Deus suprirá todas as suas necessidades, Deus suprirá todas as necessidades dos homens. Do Chato Levi é o livro que cita isso. Ou seja, ele faz isso em forma de cadeia. Vai chegar a cadeia em alguém vai começar a passar isso de cadeia em cadeia. Recebeu, passou, recebeu, passou. Outro método que vai ter é um método que é conhecido como virtude do depósito. Que método é esse? Estamos falando dos métodos de merecimento, né, de confiança que a comida vai cair na minha porta. Como é que eu sei que a comida, o maná, o meu sustento vai vir até onde eu estou? Então, tem um método conhecido como virtude do depósito.
é a eliminação de todas as coisas de obstinação, todas as coisas que não prestam, se joga fora lá. Nesse nível, né, a pessoa que é crente, a pessoa que acredita em Deus, ela vai eliminar completamente seus desejos e aspirações e não se espera que ela se torne nada realidade. Ele confia em Deus, em tudo que lhe acontece e certamente o melhor que é o certo para ele, ele entrega para Deus, sabendo que Deus o guiará pelo caminho mais perfeito e que isso é que é tudo que ele deseja. Ou seja, é uma entrega. A virtude do depósito é uma entrega. É a pessoa que está disposta a entregar a sua, as suas, seus desejos, né? Falando dos desejos que as pessoas vão ter. Então, aqui tem alguns modelos, métodos de como a pessoa pode se entregar para essa mitzvah. Logicamente, cada um faz isso às vezes sem pensar, né? A gente aqui meio que botou tudo no papel, mas muitas coisas fazemos sem pensar quando nós nos dedicamos a Deus. Quando a gente vai fazer alguma oração, algum pedido, então existem muitas coisas que passam na nossa cabeça. O que que nós queremos em troca, o que que nós não queremos em troca, qual é o nosso mérito, o que que merecemos ou não. Então, eh, tem mais algumas outras metodologias. Aqui tem consequências das práticas para as nossas vidas, que estão enraizadas na segurança, que a gente está sempre a coisas seguras, não, estamos seguros, o que que é isso, né? E mencionaremos brevemente algumas delas. Dedicar tempo, por exemplo, dinheiro e objetivos espirituais por reconhecimento na prova da vida. Sabe aquela história de que a gente fala assim para as crianças, estuda, 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 que lá na frente Deus vai te abençoar e isso vai ter teu sustento, teu salário, vai ter teu trabalho, vai se sustentar. Mas não é bem assim, não é essa a fórmula. A fórmula não é o sustento que vai fazer o dinheiro, né? A visão da confiança em Deus é fazer o que é o teu potencial. E esse teu potencial, você vai descobrir dentro desses experimentos que você faz e vai poder fazer dentro do ritmo que for necessário para ter o sucesso financeiro, sem abrir mão de muitas coisas. Alguns vão ser ligados aos estudos, outros vão ser ligados. Cada um vai ter uma forma de se produzir. Ou seja, essa é a ideia que se passa aqui com esse artigo. É, tem consequências práticas na nossa vida que estão enraizadas, né? A gente vai mencionar algumas delas aqui, pessoas que dedicam tempo e dinheiro e objetivos espirituais, então, por reconhecimento de propósito de vida, né? Ver que o mundo como alguma coisa temporária, não dá para confiar nos generosos, não ver as pessoas boas como salvadoras, mas apenas como mensageiros da paz, de Deus, né? Cada um é um mensageiro de Deus. Quando aparece uma oportunidade para nós, né? E não tem um caminho, o poder de mudar a realidade, mas enxergar no esforço e nas ações excessivas, que na tentativa de alcançar algo e não evitar o esforço, pois esse é o caminho de Deus que traçou para nós. Atos de esforço são feitos como paz de espírito, não com pressa pelo conhecimento do que pelo esforço. É a existência do Criador divino, do decreto divino, que obriga o homem a fazer esforço natural na sua parte. Não tem nada que seja de um efeito perturbador no resultado. É um fruto somente da decisão do Criador. Abastecer dos atos são proibidos com os atos da lei judaica. Pelo reconhecimento dos atos proibidos, nunca produzirão uma bênção de Deus. Na prática, vamos já ver o que é isso. E o resultado é sempre fruto da vontade de Deus e do produto da ação do homem, né? Se o homem não fizer trabalhar, também não vai ter o resultado. Saber que todos os sucessos são de Deus e não minha força e o poder da minha mão fizeram essa força. Não é a mão de Deus que fez a força, está tudo dentro do processamento divino. Minha força e poder da minha mão fizeram esta força para mim, ok? Saber que as dificuldades de Deus são e é o efeito com justiça equivalente
saber que todos os eventos da vida são guiados por Deus, por sua preocupação e amor por nós. E para que o bem de toda a nossa perfeição é para se alcançaremos propósitos de nossas vidas juntos, né? Agora, isso daqui, imaginem o que está se tratando. Está se tratando de que toda a vida vai estar numa grande harmonia, toda ela. Cada uma das etapas que um faz, se ele tem confiança em Deus, cada um está lá fazendo a sua parte. Então, por exemplo, alguém às vezes vai precisar fazer algo simples, sabe o quê? No supermercado tem que devolver essa garrafa que quebrou. E ela vai devolver para uma outra menina. E essa outra menina, ela é nova e não conhecia, e acaba conhecendo, e acaba sendo amiga, e vai namorar e ser a noiva desse rapaz. Ou seja, o motivo que levou a isso era para apenas eles se encontrarem e conversarem. Ou seja, não sabemos como é o andamento do plano divino. O nosso papel é fazer uma guerra, né? Na verdade, aqui assumir uma batalha com cada um desses métodos, né? De como eu vou dar continuidade com o meu encontro para produzir um espaço para crescimento, para um espaço de futuros rendimentos, seriam, no caso, de famílias, Shidduch, etc. Né? Ou seja, as pessoas têm que ter confiança na vida de que elas estão para ser vividas. Né? A pessoa confia em Deus, a pessoa convive com as questões religiosas, pessoas da sinagoga, mas para poder dar um passo adiante, tem que ter estudos. Então, para isso, se aproximam dos rabinos e estudam para ver quem pode ser uma indicada para esse que está estudando. Apenas para entender uma frase interessante, a confiança em Deus na Bíblia, em todas as passagens bíblicas, né, não é apenas uma expressão de fé cega. Tem várias passagens do rei Davi, do rei de Josué, que deixaram mensagens como reis, né, gravadas. Então ele fala o seguinte: mais do que não é uma expressão cega, mas uma confiança que é fortalecida através de reconhecimento do poder de Deus e da dedicação em acreditar nele, mesmo em tempos difíceis. As confianças em Deus leva à paz interior, proteção, preservação, permite que a pessoa se concentre no poder de Deus e confie nele com os olhos fechados. Significa dizer que é, primeiro de tudo, uma harmonização. A harmonização, a pessoa, quando ela senta, respira fundo e ela consegue trazer para dentro dela a confiança em Deus, Deus está comigo e o que a gente está fazendo é amando de Deus, então se ele me usa como tentáculos, né? Então vamos fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a minha parte no que é do papel do leão, de fazer o que tem que fazer, caçar, ir atrás, e ele vai estar atuando dentro da visão do leão. Ou seja, essa é a ideia de que os nossos sábios eh, interpretam esse conceito básico que é das questões de confiança. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma questão que é não de confiança, mas de fé, né? O grande, deixa eu colocar aqui, cadê o mouse? Aqui. Então a gente tem uma questão que é a questão da fé, ou seja, muitas pessoas pegam um exemplo do que se passou na saída do Egito, frente para o mar. Eles têm uma opção, ou entrar na água ou esperar os egípcios e serem atropelados pelos egípcios. Então não tinha muitas opções. Deus falou, não é a hora de rezar, é a hora de agir. Então eles tinham confiança plena que aquilo que era o que tinha que ser feito e foram entrando na água, mesmo que a água não abria. Entraram na água até a água cobrir o gogó, até quase ficarem sufocados.
Quando não tinha mais opção para a água se abriu. Ou seja, é meio que lutar contra a própria natureza nesse sentido, ok? Essa confiança em Deus, a gente fala Israel betar Hashem, o povo de Israel confia em Deus e é uma confiança que a gente tem que dedicar ela com, logicamente, não passivo, não vou ficar parado esperando, confio em Deus, então não vai acontecer nada comigo, não é isso. Tem que fazer todos os esforços possíveis e manter a confiança em Deus, sabendo que as orações, os pedidos, isso faz parte do processo também. Não apenas ficar com guarda-chuva, é, se protegendo da chuva, mas também tem que fazer mais coisas que vão nos ajudar a manter essa confiança que Deus está conosco e nos protege e Ele quer o nosso bem, né? Israel betar Bashem, essa é a passagem. E tem outras dezenas de passagens que são citadas no Talmud e na Mishnah. Talvez aqui dê para vocês algumas delas. Vamos ver se tem aqui algumas delas, das muitas que foram citadas. Vamos ver. Hum, citações em hebraico. Hum, tô pegando o lugar errado aqui. Sim. Então, a gente tem aqui, desde Teilim, com David Ameller, temos livros dos profetas Isaías, Ishmor Shalom, Shalom, ki becha bathu, guarde a paz, que ela vai te trazer o bitachon, a garantia, ou seja, a nossa segurança, a nossa garantia em Deus, ela vem acompanhada de Shalom Pnimi, de uma paz interna, né? O profeta Isaías está ensinando que se a gente se apoiar em Deus e guardar eh, harmoniosamente, né, as questões espirituais, os sentimentos plenos, também nos momentos mais difíceis, ou seja, estar em dinamismo. Depois o profeta Isaías e Jeremias também vai falar Baruch HaGever asher yiftach b'Hashem ve'aya Hashem yiftacho, né? Baruch HaGever, grande que é o Gever, né? O homem, abençoado esse homem, asher yiftach b'Hashem, que ele confia em Deus, ve'aya Hashem miftacho, e Deus vai estar com ele que confiou nele. והיה עץ שתול על מי מים ועל נהר להשליך שירו ולא יראה בה חמה והיה עליהם עצום. Quer dizer, as coisas boas aconteceram para ele, não vai estar calor lá, não vai ter água para eles ali que vai incomodar eles, ou seja, eles vão estar de bem. Uma vez que a pessoa entre em harmonia com Deus, e harmonia com Deus é em harmonia também com as naturezas, com o fruto da terra, com a árvore da terra, né, que ele vai dar continuidade a esses frutos, né, isso vai se tornar com que a segurança se torne forte com relação à terra. E aí a árvore, a relação, né, da nossa com Deus, é, como no sustento que caiu o maná, e as pessoas ficavam, será que vai cair para mim? Será que eu vou ficar sem comida? Então, a pessoa que está com fé plena, ele não catava duas para amanhã, amanhã eu vou passar fome, ou vou catar para Shabat, porque estragava o maná. O maná tinha durabilidade para um dia. Então, se você quer guardar para o segundo dia, não funciona, ele estragou. Funciona só para um dia. Coma enquanto você quiser. Coma uma, 10 pedaços, no dia vale tudo. No dia seguinte, vai ter outra maná. Se você é merecedor, vai receber. Então, essa era a ideia. A ideia é que era diariamente que as pessoas eram colocadas nessa situação. Muito bem. É, confiar em Deus é um desafio que vários sábios, Maimonides, Ramban, vários sábios vão colocar isso em umas mesas
enormes de material para discutir. Cabe a nós apenas entender que faz parte de um conjunto de ações que nós, judeus, fazemos entre não apenas uma fé cega, mas um exercício através da confiança. A gente vai treinando as crianças desde pequeno a seres adultos a cumprirem com as mitzvot. E uma vez que a gente já se torna adulto, a gente começa a questionar as questões das, da fé, das crenças que a gente está passando, dos modelos que a gente está passando. Ou seja, o trabalho do judaísmo é um trabalho de enriquecimento. Então, parte de alguns processos. Aqui demos para vocês algumas coisas de ferramentas interessantes, tanto nas últimas duas aulas, com o negócio de milagres, etc. É, e agora essa com relação à confiança e segurança em Deus, né? Nós somos pessoas de fé, somos pessoas que acreditam, né, na palavra de Deus, acreditam no pedido de Deus, acreditam nos milagres de Deus. Então a gente precisa se preparar para esse momento de devoção a esses serviços. Ok? Muito bem. Até a próxima aula. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço aí para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.